Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Saber Pensar. Eu sou o Matheus Assunção e no vídeo de hoje vou abordar um pouco o tema sobre a relação de fé e razão, né? E aqui nós colocamos a teologia, a filosofia e a ciência de modo geral, né? Peço que, desde já, você se inscreva neste canal, né? Comente o que está achando e curta o vídeo, né? Vai ajudar bastante, de modo que eu possa ter um retorno do que vocês estão achando, certo? Então, espero esclarecer alguns pontos com relação a essa questão, que é uma questão bem antiga já, né? Um debate que se já foi resolvido, já existe há muito tempo, mas que talvez alguns não tenham os meios, né, materiais para acessar essas informações, ou às vezes fica confuso algumas coisas, certo? Então, aqui veremos uma parte de terminologias, né, a questão histórica, ainda que breve, e chegaremos a algumas conclusões, né? Isso, é, de modo geral, não vai se dar separadamente, né? De modo que vamos ver isso um pouco mesclado, né? Então, como sempre, né, estou com a minha colinha para não falar besteira, né, e nem tomar muito do seu tempo. O que acontece aqui, a primeira coisa, né, essa separação entre a fé e a razão, né, a religião e a filosofia, ela existe, né, teoricamente, né, porque os autores, né, fizeram com que houvesse uma confusão, né, nesse debate. Eles confundiram justamente a fé, né, com o sentimento, porque enquanto a fé ela vai estar relacionada com a inteligência, né, o sentimento vai estar relacionado justamente às paixões e nesse sentido mais ligado à vontade, né? Mas justamente, né, a fé é algo, né, durável, né, duradouro, né, permanente, né? São verdades permanentes que foram reveladas, né, de modo, né, que são substâncias eternas, né, digamos assim, né? Não estão suscetíveis à mudança, né? Então, os dogmas de fé são coisas permanentes. O problema é que, quando se leva isso para um sentimento, né, isso fica um tanto volátil, né, e líquido, digamos assim. Então, eles relacionam, né, a fé com o sentimento no sentido de ser uma necessidade, uma intuição, um movimento do coração, quando na verdade é justamente ligada à inteligência, né, à adesão à verdade revelada. Então, como eles colocam o fundamento da fé nessa imanência vital, né, aquilo que é justamente aquilo que o homem procura nele mesmo como um princípio de imanência religiosa. Então, isso vai estar justamente ligado à necessidade e ao movimento do coração, coisa que é rechaçada pela doutrina católica. Enquanto esses autores compreendem assim, e já já veremos, né, os pontos, né, do que sejam, da onde isso começou, melhor dizendo, por outro lado, eles têm uma má compreensão do que seja a filosofia, né? Compreendem que a filosofia é, por um lado, nós temos a linha de Descartes, que vai dizer que a filosofia primeira é a ciência, é a única ciência que existe e, portanto, né, ela que controla todas as demais que são subordinadas a ela porque as outras são simplesmente coisas pequenas que fazem parte, no fim das contas, da filosofia. Então, aqui, Descartes coloca como um fundamento começar justamente o estudo pela filosofia primeira, né? A inversão na ordem das disciplinas. Por outro lado, nós temos posteriormente, né, Kant, né, ou melhor dizendo, Auguste Comte, né, que vai dizer que a filosofia ela não existe, né? Então, por um lado, nós temos Descartes que diz só há filosofia, né, como ciência, e
Kant vai dizer que não há filosofia, porque, no fim das contas, o que existe é uma sistematização do saber, e essa sistematização é feita pela sociologia, de todo o saber humano, né? Uma ciência positivada, no sentido de estar relacionada à observação e a questões da experimental, né? Da ciência natural, ainda que ligada, em certo sentido, com a própria filosofia prática, né? A ciência de sociologia, história, entre outras, é um pouco difícil de determinar onde elas estão, mas é certo que tem esses dois lados, né? Então, ele fala que, no fim das contas, não há, né, uma filosofia, né, que seja suprema e que dirija as outras. O que, na verdade, também é um erro, porque, né, se, por um lado, Descartes desconsidera as ciências particulares, né, porque justamente, né, coloca a filosofia como a única ciência, por outro, desconsiderando as ciências particulares, né, a física e as outras, né, como ciências autônomas, em certo sentido, Kant vai dizer que não há ciência a não ser a ciência positivada, né, a sociologia, como essa sistematização. Mas o problema é que, como essa ciência ela pode dirigir as outras, né, dar o fundamento para as demais, se essa não é a ciência por excelência, né, a ciência suprema, né, ou seja, que trata das coisas primeiras, né, das causas últimas, né. Então, né, todos sabemos, né, a sociologia não trata das coisas últimas, né. Então, há de se ter uma ciência que trata das coisas últimas, né, para que ela possa organizar o saber de modo geral e tenha os princípios dessas demais ciências, né, possa dirigir as outras, assim como, por exemplo, um senhor dirige ao seu servo, né, porque justamente ele é superior, né. Então, há essa confusão, né, ao ponto que a posição correta, né, é justamente a posição realista, que Aristóteles e São Tomás vão admitir, que a filosofia ela tem justamente um objeto formal específico, né, e um objeto material específico, né? Ela é o princípio, né, o fundamento das demais ciências, no sentido de que ela estuda as causas primeiras que fundamentam as outras ciências, e que essas ciências, por muitas vezes, não buscam compreender. Essas causas primeiras, por exemplo, a matemática não busca compreender o que é o número, né? A causa primeira do número, né? O ser mesmo do número, por exemplo, né? E entre outras coisas, né? Então, muitas dessas ciências já tomam como dados essas coisas que a própria filosofia já estudou e já ajudou a resolver algumas questões. Então, elas tomam isso como dado e, a partir desse momento, elas iniciam, né, a sua discussão, né, o teórico fundamenta a sua teoria a partir de coisas já dadas, né, que muitas vezes eles não conseguem justificar, né, de modo científico essas causas primeiras, porque, no fim das contas, né, eles não buscam isso, né? A razão, o objeto que eles estudam vai estar mais relacionado às razões segundas, né, às causas próximas, né, que estão ali debaixo dos sentidos, né, aos fenômenos. Enquanto que a filosofia justamente estuda essas causas supremas mais elevadas, que não estão nos fenômenos, né, mas são imateriais, que afetam esses fenômenos, do qual essas ciências particulares vão ter o estudo dessas razões segundas. Então, a posição mais prudente é justamente a posição de que há de se fazer uma distinção entre o objeto material, o objeto formal das ciências, de modo que a filosofia, ela, justamente por ser essa ciência suprema, né, porque o seu objeto mesmo é o objeto último, ela há de regir as demais, né? Então, quando se faz essa distinção, se tem mais clara a questão, né? Ao ponto que Descartes e Comte não fizeram bem essa distinção,
de modo que houve confusões. Então, aqui é importante isso porque se nós formos ver na história, né, e isso, o padre Calderón, no Umbrales, ele menciona essa complicação, ou melhor dizendo, essa peleja, né, que teve entre a filosofia e a religião. Ele menciona que no século XVII, né, havia uma tendência entre certos autores de cunhar o termo ontologia, né, que seria um termo relativamente novo, né, para a época, e esses utilizavam esse termo no lugar de metafísica. A ontologia é uma parte específica da metafísica, né? Não é a metafísica como um todo, né? A metafísica tem 3 partes, digamos assim. Não é o ponto da questão. Então, eles buscavam separar, né, a ciência do ser, em geral, né, a metafísica, da teologia, e fazer da teologia o fundamento para novas ciências positivas. Em que sentido, nós já vamos ver, né? Já sabemos que as ciências positivas são aquelas que estão relacionadas à observação e à experimentação, né? Então, são da ordem das ciências da natureza ou ciências experimentais. E aí já vimos, né, o exemplo de Augusto Comte. Acontece que Descartes foi um desses autores e que ele buscou emancipar a filosofia da autoridade da teologia escolástica, justamente porque ela tem uma relação com os princípios aristotélicos, né, que são muito bem consolidados, muito bem fundamentados, e que São Tomás toma isso, né, e vai levar adiante a escolástica também. Então, Descartes, com o pensamento cartesiano, né, ele introduz nesse debate, né, o princípio da filosofia racionalista, que pretende velar a Deus o direito que ele tem de nos dar a conhecer a ele mesmo por meio da sua revelação, as verdades que ultrapassam o alcance da nossa razão, né? O alcance natural da nossa razão. Então, a questão é que, né, recusando a teologia, né, o direito de julgar a filosofia, porque era justamente superior devido ao seu objeto, né, de ser superior, né, é uma sabedoria por excelência, né? Ao passo que, se a filosofia ela tem essa capacidade de dirigir e julgar as outras ciências no sentido de evitar com que elas extrapolem o campo próprio de ação delas, né? Então, nesse sentido, ela dirige as outras ciências, ao passo que acima da filosofia nós temos a teologia sobrenatural, né? Que ela justamente vai, à semelhança da filosofia que vai julgar as outras ciências, no caso a teologia vai julgar a própria filosofia, mas, contudo, nas conclusões, né? Nas conclusões, né? Não nos princípios, não nos fundamentos, porque são independentes, justamente por conta da separação do objeto formal e o objeto material. Então, o que acontece aqui, né, há uma confusão com relação a isso, né? E o que seria, né, o que resultaria, né, essa separação? Resultaria justamente numa recusa, né, à teologia no direito de julgar a filosofia, né? Então, acabaria que, e acabou, né, acontecendo isso, né, fazer com que a função de norma negativa da teologia com relação à filosofia ela fosse abdicada, né? E então essa separação, né, se tornou de modo concreto, né, hoje em dia, né? É difícil compreender, por exemplo, né, um filósofo, ele não se diz que é filósofo cristão, né? Ele se diz simplesmente que é filósofo, né? O cristão, para ele, é um outro ponto, uma outra questão que não vem ao caso da filosofia, né? Sendo que não deve ser assim, porque justamente, né,
essas conclusões que a filosofia tira não podem contradizer a revelação, porque a verdade é una. Então, isso equivalia a afirmar que a teologia não constitui senão uma ciência meramente prática, e que a filosofia é, na verdade, a ciência suprema. Então, essa afirmação é absolutamente falsa, né? Porque Deus, ele se revelou a nós, nos deu a conhecer verdades que ultrapassam a nossa capacidade natural de conhecer as coisas. Então, necessariamente, a razão ela é esclarecida pela fé, ela trabalhará por meio dessas verdades que ela tem acesso, porque Deus revelou, sobre os princípios de conhecimento que constitui, assim, uma ciência teológica. Então, esses autores, por não separar, ou melhor, por não distinguir sem separar o objeto formal e o objeto material, entram nessas confusões. E aqui menciono um pouco do que seria isso. O objeto, o que é a filosofia? A filosofia ela é a ciência do ser em si mesmo e em suas primeiras causas à luz natural da razão humana. Então, nós temos aqui o gênero e a espécie, para uma boa definição. No caso, a filosofia é uma ciência. A ciência é nada mais que aquilo que estuda as causas das coisas. Nós temos um conhecimento científico quando temos a causa do nosso conhecimento, a razão dele ser o que ele é. Então, nesse sentido, a filosofia é uma ciência. Mas toda ciência busca isso. Então, a filosofia não é só isso. Aqui nós temos uma parte da questão. Continuando pela definição que damos, nós temos que a filosofia, além de ser ciência, é a ciência do ser em si mesmo. Então, aqui é a diferença específica do que seja a filosofia, que em excelência é justamente a metafísica. E aqui essa definição é própria da metafísica, contudo, se aplica também às demais ciências de modo análogo, porque a causa formal é a mesma, as causas últimas, as razões últimas. Então, é a ciência do ser em si mesmo. Então, vai ser aqui a nossa causa formal, que por sua vez é aquilo que constitui a razão com que se julga tudo mais e em razão do que se julga tudo mais. Aquilo que nós consideramos primeiro, per se primo. Aquilo que, considerado primeiramente, constitui o julgamento de tudo ou mais. Isso é a filosofia. Por sua vez, o princípio que vai nortear o critério da verdade filosófica é justamente o princípio da evidência. A verdade ela se impõe. Ao passo que a teologia ela difere em seu objeto material e em seu objeto formal. Ela se distingue da filosofia neste aspecto. Por quê? O objeto da teologia sobrenatural é Deus mesmo. Então, é Deus mesmo e sua vida divina. Ao passo que os princípios formais da teologia são justamente os dogmas, as verdades reveladas por Deus. E o critério de certeza é justamente a autoridade do próprio Deus, ao passo que da filosofia é a evidência. Então, nesse sentido, a teologia ela se distingue da filosofia devido ao seu objeto material e formal. Contudo, não se separa, porque enquanto a filosofia busca conhecer um dos elementos, é o próprio ser imóvel, o ato puro, Deus mesmo, enquanto constituída teologia
natural, que faz parte da metafísica. Contudo, a teologia busca conhecer a Deus, né, com um princípio formal da revelação. Não é simplesmente, né, só com a razão, mas é a razão iluminada pela fé. Então aqui essa distinção, contudo, não há uma separação. Não há uma separação de modo algum. Então esses autores, eles criam uma confusão, né, de modo que eles não conseguem distinguir isso. Eles separam as coisas, né, com más definições, porque compreendem mal o assunto e não chegam a conclusões que sejam conclusões verdadeiras. Por isso mesmo, né, que nós falamos que a teologia ela pode julgar a filosofia de modo negativo, né? Porque justamente os princípios são diferentes, então a filosofia de fato ela consegue ter uma autonomia com relação à teologia, e é errado o filósofo cristão que busca fundamentar os seus argumentos filosóficos sempre recorrendo à teologia, porque a teologia de fato ela confirma aquilo que nós conseguimos chegar pela razão natural. Mas recorrer sempre à teologia para poder confirmar raciocínios filosóficos, né, esse filósofo ele não é um bom filósofo, porque a filosofia tem capacidade, né, para chegar a demonstrações de verdades elevadas, de verdades altas, porque ela é autônoma. Né? Contudo, em suas conclusões, ela não tem liberdade para o erro. E é nesse sentido que a teologia a julga e a dirige, para não chegar ao erro. Então, tendo isso em vista, se, em questão histórica ainda, nós, seguindo essa direção, melhor dizendo, seguindo essa direção, esses autores, já no século XVIII, num polonês chamado Christian Wolff, ele elaborou uma ontologia destinada a ser uma introdução à cosmologia, à psicologia, à teologia natural. E ao colocar o estudo da ontologia no início, ele inverte as ordens da disciplina. A ordem das disciplinas é invertida. Então, aqui nesse sentido, um pensamento que vai contra a própria ordem, da sabedoria. E mais adiante, ainda na modernidade, se observa as consequências dessa separação, que são consequências seríssimas, que Heidegger vai manifestar isso de modo bem claro. Ele vai dizer que uma vez que a teologia seria considerada uma ciência positiva, no sentido de Auguste Comte, ou ôntica, e aqui já entra a terminologia de Heidegger, Ôntica quer dizer a ciência que se refere ao ente, mas ao ente não no sentido atomista, mas ao ente existente. Por exemplo, há uma propriedade empírica de um objeto. Então, ela está voltada para o empirismo, certo? Vejam a problemática. Então, nesse sentido, continuando ele vai dizer que a filosofia é uma ciência ontológica, a ciência do ser. E a qualificação ontológica é própria da ciência filosófica e é referida ao ser. Desse modo, ele considera que as ciências ônticas diferem entre si, relativamente, conforme cada relação que elas têm, e da qual a ciência ôntica está orientada e determinada à região do ente empírico particular, existente. Mas cada ciência ôntica ou positiva é absolutamente diferente da filosofia, na perspectiva dele. Então, nesse sentido, e ele fala que é distinta e separada, nesse sentido, a teologia é uma ciência ôntica, do existente, do particular,
positiva e, como tal, é absolutamente diferente da filosofia. E aqui a ruptura, ela é bem clara. Então, o estado atual da questão é que a teologia, ela seria simplesmente uma ciência positiva, separada da filosofia, que estuda os fenômenos do mundo. E assim, a objeção principal que esses autores fazem à metafísica e à teologia é que, no discurso deles, eles colocam essa separação de modo que dizem que não há uma ciência que esteja além da physis. Não há ciência que esteja além da physis, ou seja, da própria constituição da natureza, que considera a natureza, enquanto que um processo que busca uma consumação. Então, há aqui uma inversão total da relação da filosofia com a teologia, e que isso vai justamente se ramificar nas outras ciências. A filosofia deixa de ser considerada a serva da teologia. E isso vai justificar, por exemplo, autores como Stephen Hawking dizer que a filosofia está morta, mas, por outro lado, utiliza a própria filosofia para poder embasar os seus argumentos. E vai justificar, por exemplo, a posição de Comte e outros autores. Então, essa é uma questão que é bem espinhosa, mas que com os princípios corretos se dá para ter um esclarecimento, dá para ter uma resposta, coisas que esses autores não buscaram fazer, justamente distinguir sem separar, o que São Tomás fez muito bem na Suma Teológica, logo no início da Suma Teológica, quando ele vai considerar a relação da filosofia com a teologia. Certo? Então, é este o vídeo. Desta vez ficou um pouco longo este vídeo. Espero que nas próximas vezes possa fazer um vídeo mais curto. Contudo, eu julguei necessário fazer este vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Peço que curtam, compartilhem, comente o que achou e dê sugestão para que possa gravar outros assuntos. Então, até logo.